Graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos vós. Vamos estudar agora o tema de número 39, que tem como título Ressurreição de Cristo. Antes que nós demos início a esse tema, eu convido a você que se ajoelhe comigo para orarmos ao Senhor. Grande Deus e eterno Pai que estás nos céus, te agradecemos por podermos estudar a Tua Palavra e suplicamos a Tua bênção sobre este estudo. Nos ajude a compreendê-lo e a valorizar o sacrifício de Seu amado Filho unigênito por nós. São bênçãos que te suplicamos em nome de Seu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. O tema 39 de nosso estudo tem como título, então, a ressurreição de Cristo. Vamos para a pergunta de número 1, que diz assim: em que salmo foi predita a ressurreição de Cristo? Vamos ver qual salmo foi esse. Pois não deixarás a minha alma no inferno, hebraico Seol, sepulcro, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmo 16, versículo 10. Então nós vimos aí que nesse salmo foi profetizada que Jesus não seria deixado no sepulcro, ele ressuscitaria, né? Pergunta 2. Em que sentido foi Jonas um tipo de Cristo? Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. São Mateus 12, versículo 40. Então aqui nós vemos que Jonas ele foi uma espécie de tipo, de modelo para o que aconteceria com Jesus, né? Assim como Jonas havia ficado no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, o próprio Cristo também ficaria no seio da terra. Esse período, né? Ele ressuscitaria depois. Pergunta 3. Em que positivas palavras predisse Cristo sua ressurreição? Então vamos ver agora o que Jesus disse a respeito de sua ressurreição. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. São Mateus 16, 21. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. São Mateus 17, 22 e 23. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. São Lucas 9, 22. Ver também São Mateus 20, 17 a 19. São Marcos 8, 31, 9, 31 e 32, 10, 32 a 34 e São Lucas 18, 31 a 34. Então nós vemos aí que todas essas passagens, elas dão ciência de que Cristo sabia muito bem, ele tinha consciência que as profecias apontavam para a sua morte e a sua ressurreição ao terceiro dia. Ele sabia muito bem de todas essas coisas. Pergunta 4. Que disse Jesus quando lhe foi pedido pelos judeus um sinal de seu messiado? Então, quando os judeus pediram um sinal de que se Jesus realmente era o Messias, o que Jesus disse em resposta a esse pedido? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. São João 2, 19. Essa foi a resposta de Cristo, né? A pergunta 5. A que templo se referia ele? O que ele estava querendo dizer com isso? Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. São João 2, 20 e 21. Nós vemos aí que Jesus realmente estava falando de forma simbólica, né? Ele não se referia ao templo de Jerusalém,
o templo de pedras, o templo de estrutura física, mais o templo do seu corpo, né? Pergunta 6. Que efeito teve sobre os discípulos depois de sua ressurreição essa declaração de Jesus? Como os discípulos interpretaram isso algum tempo depois? Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. São João 2, verso 22. Nós vemos aí que eles lembraram, né, os discípulos lembraram que Jesus havia dito que se os judeus derrubassem aquele templo, depois de 3 dias Jesus o levantaria, e os judeus lembraram que, e os discípulos lembraram que se aplicava a sua ressurreição, né? Pergunta 7. Como procuraram os principais dos sacerdotes e os fariseus impedir o cumprimento das palavras de Cristo acerca de sua ressurreição? Então vamos ver como os judeus eles tentaram impedir o cumprimento dessa profecia. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. São Mateus 27, 62 a 64. Então veja aqui o estratagema daqueles homens. Veja aqui o ardil daqueles homens. Pediram a Pilatos que mandassem guardas, soldados ali para vigiar o sepulcro, para que os discípulos não roubassem o corpo de Jesus e depois dissessem que ele havia ressuscitado. Mas vamos para a pergunta 8 para ver no que deu isso. Como condescendeu Pilatos com o pedido deles? E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. São Mateus 27, 65 e 66. Então, Pilatos concedeu, que eles fizessem daquela forma. Concedeu a guarda para que eles levassem, selaram a pedra ali com o selo real, o selo romano, para que então ela fosse vigiada ali, Mas vamos para a pergunta 9, que diz assim: quão fútil foi tudo isso? Vamos ver no que deu tudo isso aí. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. São Mateus 28, 1 a 7. Nós vemos aí que aqueles soldados não foram capazes de impedir a ressurreição de Cristo. Um anjo poderoso de Deus foi enviado para remover aquela pedra e para chamar o Filho de Deus à vida novamente. Pergunta 10. Seria possível ser Cristo detido pela morte? Vamos ver a resposta a essa pergunta nas Escrituras. Acompanhe conosco aí em sua tela. Diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Atos 2, 23 e 24. Então aqui nós vemos que não seria realmente possível que Jesus fosse detido pela morte, Pergunta 11. Como fala São Paulo da ressurreição de Cristo? Então vamos ver agora em que palavras Paulo vem agora comentando, relatando a respeito da ressurreição de Jesus.
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Então, o próprio apóstolo Paulo, ali no seu tempo, já ciente do relato das Escrituras, reforçou aí essa confirmação da ressurreição de Cristo ao terceiro dia também em sua epístola aos Coríntios, dizendo que Jesus realmente havia ressuscitado ao terceiro dia. Pergunta 12. Quem diz o apóstolo viu a Cristo depois de ressurgido? Então aqui nós temos agora testemunhas, pessoas que viram a Jesus após a sua ressurreição, que puderam então confirmar de forma testemunhal que Cristo havia ressuscitado. Vamos ver quem são essas pessoas, segundo o apóstolo Paulo. Foi visto por Cefas, que é Pedro, né? E depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Depois foi visto por Tiago. Depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. 1 Coríntios 15, 5 a 8. Então aí nós vemos que Paulo, neste relato, ele vem apontando, ele vem indicando então que Cristo, após sua ressurreição, foi visto por Cefas, né, por Pedro, foi visto por 500 irmãos, né, muitos dos quais ainda vivem, o texto vem dizendo, né, continuação, foi visto por Tiago, por todos os apóstolos, e depois também foi visto por o próprio Paulo. Jesus se manifestou a ele, né, lá no caminho de Damasco, como nós conhecemos a história. Vamos seguir adiante. Pergunta 13 de nosso estudo diz assim: que importância é atribuída à ressurreição de Cristo? Vamos ver qual é a importância que é atribuída à sua ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, 14 a 18. Então nós vemos aí claramente, né, que crer que Jesus ressuscitou é realmente muito importante para a nossa salvação. Se nós não cremos nisso, a nossa fé é vã, ela não tem sentido algum. Pergunta 14. Que positiva certeza da ressurreição nos é dada? Vamos à resposta a essa pergunta. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, versículo 20. Então o apóstolo Paulo aí mais uma vez, né, confirmando que Cristo realmente ressuscitou, que ele é a primícia, as primícias dos que dormem. Pergunta 15. Que grande verdade se segue então? Vamos ver que grande verdade se segue então, tendo a ciência de que realmente Jesus ressuscitou. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Então, como a morte passou a todos os homens, né, através de Adão, através do pecado de Adão, da descendência da raça caída, né, também agora através de Cristo, então todos podem ser vivificados através da ressurreição de Cristo, todos podem ter esperança de ser ressuscitados também um dia, por ocasião da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. Precisamos crer, né, nessa verdade. Pergunta 16. Que animadora mensagem enviou Cristo a seu povo quanto à ressurreição? Vamos ver então que mensagem foi essa que Cristo enviou ao seu povo. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 18. Então, olha que mensagem animadora que Cristo agora envia ao seu povo. Não é necessário temer a morte. Se nós morrermos em Cristo, seremos ressuscitados por Ele. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele morreu um dia, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele foi vitorioso. Vamos para a penúltima pergunta de nosso estudo. Pergunta 17. Que medida do poder de Deus deve o crente experimentar em sua vida diária?
Então agora vamos ver que medida do poder de Deus nós, como crentes em Deus, em Cristo, precisamos experimentar no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Para que saibais a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Efésios 1, 18 a 20. Então nós precisamos, experimentar em nossa vida diária esse poder, essa força, que tudo opera, em nossa vida. E a última pergunta de nosso estudo, a pergunta 18, deste tema, 39, que diz assim: que ordenança cristã foi dada em comemoração do sepultamento e ressurreição de Cristo? Então vamos ver qual foi a ordenança, Embora muitos digam que guardam o domingo em comemoração à ressurreição de Cristo, porque Jesus ressuscitou no domingo, não existe nenhum relato nas Escrituras ordenando guardar o domingo em comemoração à ressurreição de Jesus. Mas vamos ver o que a Bíblia declara, relata, que é uma comemoração da ressurreição de Cristo, uma ordenança cristã. O batismo, símbolo do novo nascimento, conforme diz lá em Romanos 6, 3 a 5, vocês podem ler depois. Então lá vem relatando a respeito do batismo, que ele é um símbolo, um simbolismo da morte e da ressurreição de Cristo. Então quando nós somos batizados, quando somos sepultados nas águas, é como se nós estivéssemos morrendo para a velha vida, sendo sepultados. Quando somos retirados das águas, é como se estivéssemos ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, essa ordenança cristã, a ordenança do batismo bíblico, o batismo correto, por imersão nas águas e não por aspersão, só jogando uma aguinha na cabeça, O batismo deve ser sepultamento, porque esse é o significado verdadeiro do batismo, Sepultamento. Deve ser por imersão e em nome de Jesus, porque foi Jesus que morreu por nós. Então, essa ordenança cristã é uma ordenança que serve de comemoração do sepultamento e da ressurreição de Cristo, Então este foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham apreciado e que nós valorizemos a cada dia esse sacrifício que Jesus fez por nós. Nós estudamos aqui sobre a ressurreição. Talvez você tenha algum familiar, algum parente que já descansou na sepultura, que está no pó da terra, e talvez você sente muita saudade, tem muita vontade de vê-lo novamente. Temos a esperança da ressurreição dos justos, aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que foram fiéis a toda a luz que receberam, que descansaram no pó da terra. Dentro em breve, quando Jesus Cristo vier nas nuvens do céu, juntamente com o seu Pai e os santos anjos, no qual ele chamará os mortos, aqueles que morreram nele, os justos, temos a esperança de reencontrar nossos entes queridos. Que Deus nos abençoe nessa esperança, nessa sagrada esperança, e nós também, se viermos a descansar no pó da terra, que venhamos também a ser ressuscitados por Cristo na primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado pela audiência, pela sua companhia e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau.